Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Aqui é o Pastor Nelson. Nós vamos comentar sobre aves sobre o altar, quando forças invisíveis tentam roubar a promessa. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar aqui a capa do meu PDF, que eu pesquisei o assunto e temos aí uma capa maravilhosa. Eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas. Zélia, bom dia, paz. Ivan, Lucino, Celina, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. O texto base é Gênesis capítulo 15, versículo 9 ao versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. E nós vamos aqui meditar sobre este assunto. Aves sobre o altar, quando forças invisíveis tentam roubar a promessa. Fiquem aí ligadinhos conosco, sigam-me, compartilhem com outras pessoas. Eu louvo a Deus nesta manhã pela minha vida, pela tua vida. A expressão aves dos céus aparece em um momento muito simbólico da história de Abraão, especialmente em Gênesis, no capítulo 15, versículo 9 ao 11. Para entender bem, precisamos olhar o contexto espiritual e cultural da passagem. Aqui eu fiz uma pesquisa, transformando-a em um artigo científico. E desde os primórdios da fé, fica evidente que toda manifestação divina na vida do homem é acompanhada por resistência espiritual. Quando Deus estabelece uma promessa, não apenas o céu se move, mas também surgem forças contrárias tentando impedir que aquilo realmente venha a acontecer, que aquilo foi iniciado se cumpra. Bom dia para todos vocês que estão aí, tá? Davi, que Deus te abençoe. Você é de onde, Davi? Na experiência de Abraão, narrada em Gênesis no capítulo 15, nós encontramos uma cena carregada de um alto significado. O altar preparado de Goiás, que Deus te abençoe. O altar preparado, o sacrifício disposto e de repente aves descendo sobre aquilo que havia sido consagrado a Deus. Prestem bem atenção. À primeira vista, um acontecimento natural. Porém, à luz da revelação espiritual, trata-se de um retrato profundo da batalha invisível que se levanta contra os propósitos divinos. O altar representa a entrega, a aliança, a promessa. Mas as aves revelam uma verdade muitas vezes ignorada. Há forças invisíveis que tentam profanar, interromper e até mesmo destruir aquilo que Deus começou. Satanás vai tentar lutar para impedir o plano de Deus em nossas vidas, mas ele não pode impedir. Eu posso impedir. Se eu não obedecer, se eu não ficar na brecha, se eu não ficar no lugar da bênção. Essas forças não atuam apenas no campo visível, mas operam de uma forma sutil, tentando enfraquecer a fé,
gerar dúvida e roubar a esperança. Assim, este tema nos conduz a uma alta reflexão espiritual, a uma reflexão essencial, como proteger o altar da nossa vida. Como discernir e resistir às aves que insistem em se aproximar do sacrifício. A postura de Abraão, vigilante, firme, com muita fé, perseverante, nos ensina que não basta receber uma promessa, é necessário também defendê-la espiritualmente, lutando com todas as nossas forças. Ainda que não é por força, nem é por violência, mas a palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dessa forma, ao explorarmos aves sobre o altar, quando forças invisíveis tentam roubar a promessa, somos convidados a compreender que a caminhada com Deus envolve não apenas fé para crer, mas também discernimento e firmeza para permanecer, mesmo diante das investidas invisíveis que tentam nos fazer desistir. Vejamos aqui o episódio. Deus faz uma aliança com Abraão e pede que ele prepare um sacrifício: novilha, cabra, carneiro, rolinha e pombinho. Abraão corta os animais maiores ao meio e os coloca um diante do outro. Então acontece algo super curioso. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que eram essas aves dos céus? Vejamos aqui o sentido literal, tá? Natural. Simplesmente eram aves de rapina, como abutres ou corvos, que sentem cheiro de carne morta, se aproximam para se alimentar. Eram comuns naquela região. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens que eu coloquei no meu PDF para vocês observarem aqui. Ó, os tipos de aves aí, ó. Então era muito comum naquela região. E isso tem um significado espiritual que nós vamos explicar aqui. Algo muito top, muito bom, para que nós possamos compreender o teor desta mensagem. E no sentido simbólico e espiritual, na Bíblia muitas vezes elementos naturais carregam um alto significado espiritual. E aqui as aves representam forças que tentam impedir a aliança, podem simbolizar ataques espirituais ou oposição ao plano de Deus. Abraão precisa afastá-las e mostra que ele precisava vigiar e proteger o propósito de Deus. É o que nós precisamos cada momento. Deus tem um plano, Deus tem uma aliança, Deus tem uma promessa, e Ele cumpre com a sua promessa. Mas eu posso sair do plano, eu posso sair do propósito e essa promessa não acontecer. Mas foi Deus que falhou? Não, eu falhei. Por isso eu preciso permanecer cada dia em um estado de vigilância muito forte, porque os ataques espirituais, eles são 24 horas. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E Abraão tenta afastá-las, mostra que eu preciso realmente vigiar e proteger o propósito de Deus. Eu tenho aqui uma interpretação teológica muito profunda. Muitos estudiosos, eles mostram que as aves simbolizam nações inimigas futuras.
ou até mesmo o sofrimento que viria sobre o povo de Israel, como a escravidão no Egito. Ou seja, Abraão, antes da promessa se cumprir, haveria resistência e dor. E é o que acontece. Antes das coisas acontecerem, nós passamos por um caminho de muito sofrimento, por um caminho de muita provação, por um caminho de angústia. Lutamos cada dia e precisamos lutar. E a aplicação espiritual, essa cena ensina algo muito forte. Sigam-me aí. Quando Deus inicia uma promessa, sempre haverá aves tentando roubar o sacrifício. Isto é, sempre haverá situações para impedir que aquela promessa não aconteça. Mas eu preciso perseverar, eu preciso resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu preciso crer, ok? E essas aves hoje podem ser dúvidas, medo de seguir em frente, medo de preparar-se em um curso teológico, dúvidas quanto àquilo que Deus falou. Será que realmente foi Deus que falou? Será realmente que vai acontecer? Oposição espiritual, circunstâncias difíceis. E como Abraão, a pessoa precisa permanecer firme, vigiando e resistindo. A palavra do Senhor nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, literalmente, aves de rapina atraídos pelo sacrifício. Isso aí, sentido literal. Simbolicamente, forças contrárias ao propósito de Deus. E a lição, a promessa exige vigilância e perseverança. Eu preciso continuar. Por exemplo, Deus me fez uma promessa através de uma palavra profética. Eu fiz letras. Eu comecei letras na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, em 1979. Eu fiz 2 anos e meio e, por circunstâncias, eu tive que sair de Pernambuco e vim morar em Minas. Resumindo a história, eu perdi a faculdade. Chorei muito, fiquei muito desesperado. Porém, em Coronel Fabriciano, Deus usou uma irmã Marta Godoy, hoje está com o Senhor, uma grande profeta do Senhor, falando tudo aquilo em profecia, o que eu passei em Recife, falou sobre o curso, falou que no tempo certo o Senhor me daria tudo e que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira casa. Passaram-se 27 anos. Eu fui missionário no Paraguai, fiz missão na Argentina, no Uruguai. Muitas coisas aconteceram. Observem que esse caminho aí de espera foi muito grande, porém eu nunca desacreditei naquela palavra profética. Hoje eu moro em Valparaíso, interior de São Paulo, e foi aqui que eu recomecei. Fiz letras, licenciatura plena, a mesma que eu fazia em Pernambuco. Comecei a dar aula, hoje eu tenho mais de uma graduação, tenho várias pós-graduações, tenho outros cursos como psicanalista, doutor em psicanálise, terapeuta cristão. Estou fazendo mais 4 pós-graduações. Gente, cumpriu-se literalmente aquela profecia, porém, num percurso de 27 anos. Mas eu sempre criei, eu sempre acreditei, eu sempre sonhei, eu sempre mantive aquela fé viva que um dia tudo isso iria acontecer. Então vejam, a promessa exige vigilância e perseverança. Eu perseverei. E quando eu cheguei aqui em Valparaíso, Deus me mostrou em um sonho eu fazendo uma faculdade numa escola aqui, e realmente foi o que aconteceu. Então, numa interpretação simbólicas, podem ser interpretadas também como demônios, porque a Bíblia ela tem a sua linguagem literal e também tem a sua linguagem simbólica,
que eu posso trazer uma interpretação. Existem pessoas que praticam muito a exegese, que eles levam a sua interpretação para a própria Bíblia. Porém, a exegese é aquela que realmente interpreta a Bíblia no seu sentido literal, tem as regras da hermenêutica, tem todo um caminho a seguir para se interpretar as passagens bíblicas. Não podemos interpretar aleatoriamente. Porém, simbolicamente, uma leitura espiritual simbólica, muitos intérpretes entendem que essas aves do céu podem representar as forças malignas, inclusive demônios. Mas é importante fazer uma distinção super importante, super curiosa. O que o texto realmente diz? No relato envolvendo Abraão, Gênesis capítulo 15, que nós lemos, o texto não afirma diretamente que eram demônios, ok? Ele descreve apenas como aves de rapina descendo sobre o sacrifício. Abraão as afastando, ou seja, as interpretações como demônios é uma interpretação simbólica, não é uma interpretação literal no texto, mas nós trazemos essa alegoria. Inclusive ontem eu estava na igreja num culto de ensino e o pastor ensinou muito bem, com um tema um pouco parecido com esse, só que dentro do tema dele ele explicou essa alegoria também. E que eu achei super interessante, achei top como ele explicou. Mas nós trazemos isso que numa alegoria, é uma simbologia. E por que muitos associam a demônios? Porque na linguagem bíblica, especialmente em interpretações espiritual, aves que descem sobre algo santo podem simbolizar contaminação espiritual. E ontem o pastor explicou diversas passagens, principalmente do Novo Testamento, estou enfatizando aqui, falando sobre essas aves que desciam. Ele explicou muito bem. Em outras passagens, aves aparecem ligadas ao mal. Na parábola do semeador, ensinada por Jesus Cristo, as aves representam um maligno que rouba a palavra. Isso cria uma conexão interpretativa. Aves igual a forças espirituais que tentam destruir o que Deus está fazendo. Mas eu reitero aqui que isto aqui é uma linguagem muito simbólica. Então, por que dizer que são demônios? Sim, um sentido simbólico e pastoral. E eu posso realmente aqui ensinar que representam ataques espirituais, que representam influências malignas, o agir dos demônios tentando impedir o propósito de Deus. E como o inimigo, ele não sabe os nossos pensamentos, mas ele escuta o que Deus fala conosco, ou através da nossa dedicação, ele pode supor o que poderá acontecer conosco sobre o chamado de Deus em nossas vidas e a nossa consagração através da leitura, através do jejum, através da oração, através da ação, porque a fé sem ação é morte. Ele tenta realmente apagar isso aí, destruir isso aí. Mas com equilíbrio teológico, o texto não diz explicitamente que são demônios. Eu não posso afirmar, são demônios. Eu posso dizer, nós queremos aqui agora trazer uma linguagem simbólica, trazer uma interpretação simbólica para esta situação e fazer uma aplicação que vai muito bem conforme eu estou fazendo aqui. A interpretação deve ser apresentada com aplicação espiritual, não como afirmação literal. Eu tenho mestrado, doutorado e PhD em teologia. Eu tenho bastante cuidado ao trazer essas expressões, porque eu não posso extrapolar aquilo que a palavra de Deus diz. E é muito importante você recorrer aos originais para realmente trazer o teu ensino, trazer a tua explicação. Eu vou falar mais uma vez, a linguagem é literária, porém eu posso trazer uma interpretação simbólica conforme aqui estou fazendo nesta live. A aplicação espiritual muito profunda. A cena mostra algo poderoso. Abraão recebe uma promessa de Deus. Ele prepara
o sacrifício. E então surgem aves tentando destruir aquilo. Isso revela, na realidade, um forte equilíbrio espiritual. Quem estiver gostando, manda coraçãozinho aí. E bom dia para vocês que estão entrando aí agora. Toda promessa, ela atrai oposição. Essas aves hoje podem ser ataques espirituais profundíssimos e nós somos atacados a cada instante, a cada momento. É preciso nós estarmos revestidos com as armas espirituais para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, estar firme, né, naquilo que Deus falou conosco. Logo, toda promessa traz uma oposição, que são ataques espirituais, pensamentos negativos que permeiam a nossa mente. É por isso que Paulo disse que nós precisamos renovar a nossa mente, a renovação do nosso entendimento. Desânimo, muitas vezes estamos desanimados, e uma das armas sutis do adversário é justamente colocar desânimo em nós. Eu já passei muito por isso, evidentemente você também já passou. Ou situações que tentam devorar aquilo que Deus começou. E o papel de Abraão, qual foi? Vigiar e resistir. É o que nós devemos fazer. Vigiar a todo tempo, resistir a esses ataques espirituais, resistir a essa incredulidade, resistir a esse desânimo e seguir em frente. Aquele que perseverar até o fim vai alcançar a sua bênção. E nós temos aqui, então, o sentido, literalmente, eram aves comuns, e espiritualmente podem simbolizar forças malignas. Teologicamente, é uma interpretação, não é uma afirmação direta do texto. Chegando aqui às considerações finais, e ao contemplarmos a experiência de Abraão, aprendemos que o altar não é apenas um lugar de entrega, mas também um campo de batalha, porque no altar eu ofereço sacrifício. Por exemplo, se eu resolvo passar um dia em jejum e consagração, eu vou ter ataques espirituais para não conseguir cumprir aquele dia de jejum e de oração. Realmente não é fácil. E o jejum, ele abre muitas portas fechadas através da consagração, através da oração. A promessa de Deus, ela é real. O chamado é verdadeiro, mas as aves também são uma realidade inevitável na caminhada espiritual. Nós temos lutas todos os dias. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu, né? A narrativa nos revela que não basta preparar o sacrifício, é necessário protegê-lo. Abraão não ignorou as aves, não as aceitou passivamente, nem abandonou o altar. Ele se levantou contra elas. Essa atitude nos ensina que há momentos na vida em que não podemos ser apenas contemplativos, mas precisamos ser vigilantes e ativos espiritualmente. E não temer, fazer igual Davi, que enfrentou o gigante. Eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não confiar na nossa própria força, não confiar no nosso conhecimento, mas depositarmos a nossa confiança no Senhor. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As aves continuam existindo hoje. Elas se manifestam em forma de dúvidas, de medo, de distrações, oposições e até ataques espirituais que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou em nós, começou dentro de nós. Porém, assim como Abraão não permitiu que o sacrifício fosse devorado, somos chamados a guardar, a defender e a perseverar naquilo que Deus nos confiou. O Senhor nos colocou na terra como administradores, como mordomos do nosso chamado, dos talentos, dos dons que o Senhor nos usa. Então nós precisamos ser bons administradores e administrarmos fielmente. Além disso, essa passagem nos mostra que a presença de oposição não é sinal de ausência de Deus, mas muitas vezes a confirmação de que há algo valioso sendo gerado.
Onde há promessa, haverá tentativa de interrupção. Mas onde há perseverança, haverá cumprimento. Muitas vezes as pessoas dizem, você está passando por essa prova porque está em desobediência. Não, gente, não é a ausência de Deus, não é porque estou em pecado, é o processo. Há um processo. Nesse processo, o Senhor vai nos lapidando, nos moldando, nos ensinando. Nós vamos criando estruturas espirituais para enfrentarmos a batalha, porque a batalha é no nível espiritual. Vocês me entendem? Vocês me compreendem? Portanto, a mensagem real é real e a mensagem final ecoa com muita clareza, com um objetivo muito forte. Não abandone o altar. Não negocie a promessa. Não permita que as aves prevaleçam. Permaneça firme. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão e que a vossa obra tem uma recompensa. Seja vigilante, confie, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E no tempo certo, aleluia, igual aconteceu comigo, que eu falei para vocês, aquilo que Deus, que hoje você protege, com esforço e fé, se tornará um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele cumpre com a sua promessa. Há grandes batalhas, há grandes dificuldades. Porém, Deus é fiel, né? Em seus propósitos. Deus não é o homem para mentir, tampouco o filho do homem para que se arrependa. Deus falou comigo em profecia, porque eu creio em profecia, eu também sou um profeta, Deus também me usa em profecia. Eu tinha 12 anos de idade. Eu estava no círculo de oração, naquele dia, acho que era sexta-feira, na Assembleia de Deus do bairro de Areias, em Recife, Pernambuco. Muita gente na igreja orando. O círculo de oração ali começa às 9 da manhã, vai até 4 da tarde. E de repente, eu ajoelhado ali, eu era muito dedicado, apesar de ser um adolescente, mas eu era muito dedicado. E eu tive um êxtase espiritual. E o que aconteceu? Eu ouvi um grande coral cantando, um órgão tocando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a proclamar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Gente, eu chorei muito ouvindo aquilo ali. Mas, de repente, eu pude perceber que eu estava ajoelhado. Eu tive o quê? Um arrebatamento de sentidos. Eu tive um enlevo espiritual. Uau! Eu compreendi ali o chamado de Deus na minha vida. E logo após, passando uns 15 dias, Deus usou uma irmã para mim em profecia e me falou da visão que eu tive, né? Daquela experiência que eu tive, disse: prega a minha palavra, não vês tu que com 12 anos eu estava no meio dos doutores? Eu tenho um chamado missionário na tua vida, irei te enviar para outros países. E isso, Deus falou várias coisas. Eu tinha 12 anos de idade. Aos 33 anos, eu fui enviado ao campo missionário. Então, gente, Deus, ele cumpre com a sua palavra. Mas durante todo esse processo, durante todo esse percurso, o que aconteceu na minha vida? Eu estudei, eu trabalhei, passei por muitas tentações, passei por muitas dificuldades, por muitas provações, por muitas providências econômicas de Deus na minha vida. Me preparei, estudei, fiz teologia, tal e tal e tal e tal. E naquela época eu ia para Moçambique.
eu ia fazer um curso na missão Antioquia, em Belo Horizonte, mas tudo mudou. E eu fui jogado ao Paraguai, fiquei um bom tempo no Paraguai, fiz missões na Argentina, fiz missões no Paraguai. Hoje eu estou em Coronel Freire, hoje eu estou aqui em Valparaíso fazendo missões de outra forma, de forma diferente. Fui professor na escola, muitas vezes Deus usou a minha vida em várias situações para ajudar alguns professores, alguns alunos, à medida do possível. Eu orava para as pessoas, Deus abençoava, e eu continuo aqui em Valparaíso orando pelas pessoas. Hoje eu não estou dirigindo igreja, não quero mais dirigir igreja, eu já estou com 69 anos, hoje eu sou viúvo e eu quero servir a Deus da forma que eu estou servindo, fazendo live, trazendo ensinamento. Então dá para entender que você não tem dúvida sobre a existência de Jesus por sua própria experiência. Sim, José Santos. Sim, é muito importante nós termos a nossa experiência, entende? Eu sou evangélico, não resta dúvida, eu frequento a Assembleia de Deus, já trabalhei em vários ministérios, em várias igrejas, mas eu não prego placa de igreja, eu não sou uma pessoa legalista. O que é legalista? Tem que usar gravata, tem que usar paletó, não pode usar barba, não pode usar bigode. Não, eu sou uma pessoa totalmente... eu sou diferente. Mas eu tive a minha experiência. Por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas. Na época, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? E ali eles não aceitavam. Eu tenho uma admiração muito grande pela Igreja Adventista, eu não afirmo que é uma seita, de jeito nenhum. Tem as suas diferenças. E muitas vezes deu vontade de eu voltar para lá, mas eu não posso negar a experiência pentecostal que eu tenho, porque Deus me usa em profecia, Deus me usa em revelação, se eu me dedicar, tá? Gente, Deus já me deu experiências gloriosas, profundas de revelação, de profecias que se cumpriram. E se eu me dedicar, a coisa acontece. Então eu não posso negar, por isso que eu não volto para a Igreja Adventista. Mas eu os considero demais, de vez em quando eu vou lá. Eu passei quase um ano indo todos os dias na escola sabatina e o pessoal querendo que eu volte para lá e tal, mas eu não posso negar. Então, o que você colocou aí, a experiência com Jesus é muito importante. É necessário você ter a tua experiência, entendeu? É muito bom você ouvir testemunhos igual você está ouvindo o meu aqui, que é super real, tá? Qualquer coisa pode me procurar no privado, mas quando tu tem a tua experiência é diferente, ok? Vamos fazer aqui uma oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante do teu altar, reconhecendo que tudo que nós temos vem de ti. Ora comigo aí, tá? Assim como fizeste na vida de Abraão, nós cremos que tu és o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus fiel que cumpre cada palavra liberada sobre nós, o Senhor vem cumprir, o Senhor tem cumprido. Mas também nós reconhecemos, Pai, que há batalhas invisíveis, ó Deus, há batalhas que nós não conseguimos. Há aves que tentam se aproximar daquilo que te pertence, do nosso chamado, da nossa promessa. E hoje, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos espiritualmente para guardar o altar da nossa vida. Repreende, Senhor, toda força contrária, repreende toda força espiritual, todo ataque invisível, toda tentativa de roubo da nossa fé, toda opressão, todo desânimo, toda distração que nos tenta afastar do teu propósito. Dá-nos, ó Deus, discernimento para identificar as aves, forças para resistir, nos dá perseverança para não abandonar aquilo que nós temos colocado diante de ti. Que o nosso altar, ó Deus, permaneça vivo, que a nossa fé permaneça firme e que nenhuma força contrária venha prevalecer contra aquilo que o Senhor começou, a boa obra que o Senhor começou. Pai querido, guarda nossas promessas, fortalece o nosso coração e nos ensina a vigiar cada dia, continuamente, até que vejamos o cumprimento completo daquilo que o Senhor já declarou. Declaramos hoje que o nosso altar não será profanado, que a nossa promessa não será roubada
e a nossa fé não será vencida. E assim, confiando na tua fidelidade, nós oramos, crendo que a vitória já foi estabelecida. E oro por aqueles que me ouviram neste momento. Entra no lar, entra na vida, entra na mente. Ó Pai, eu fiz esta oração, ó Deus, envolvendo a todos nós que aqui estamos nesta live. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ele possa realmente te conduzir a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória. Eu estou falando aqui para alguém que tem promessas de Deus. Continua esperando na promessa do Senhor. Continua esperando em Deus. Aleluia. Eu falei sobre aves sobre o altar. Quando forças invisíveis tentam roubar a nossa promessa. Quando eu digo nossa, é porque o Senhor fez. É porque o Senhor te prometeu algo. Aleluia. Tem gente aí na live que está esperando e até já cansou. Mas eu te digo, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dá força ao cansado e fortalece as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens de exaustos caem e certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, voarão, subirão como as águias. Eu te digo nesta manhã que Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de promessa. E Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Escreva aí no papel, Deus vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Amém? E eu fiz essa pesquisa, eu usei referências à Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, Gênesis capítulo 15 aí, né, que nós lemos. Deixa eu ver aqui, eu li para vocês no início, quem me acompanhou aí desde o início, Gênesis capítulo 15, versículo 9 ao versículo 11, e li sobre a história de Abraão, né, estudei um pouco mais, vi um pouco mais, utilizei a Bíblia Sagrada. E Gênesis capítulo 1 ao versículo 15 de J. Wernham Gordon, o comentário bíblico Atos, Antigo Testamento, Gênesis de Walton H. John, Bênção e Maldição, você pode escolher, de Privacy Derrick. Também usei O que estão fazendo com a igreja, Lopes Nicodemos Augustus, né? Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, Champlin, Norman Russell, é muito bom, eu tenho uma coleção completa. Teologia Sistemática de Gruden Wine e outros livros e outras referências. Portanto, que Deus abençoe, que Deus ajude a quem comentou aí, José Santos, que Deus te abençoe. Creia na promessa, querido. Viva a promessa, acredite, tá? Acredite, deixe Deus trabalhar de uma forma toda especial, que no tempo certo vai se cumprir. Cumprir-se-á tudo aquilo que Deus prometeu, se eu não sair do lugar, ok? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Beijo, queridos.